Olá, está começando o nosso quarto e último bloco da nossa quarta aula sobre o juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana, terminada a sua peregrinação aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 8 programas, ao tema do juízo até agora 4 programas. Continuamos ainda nos discursos de Jesus, o tema do juízo. Isto é, tudo aquilo que Jesus falou sobre o juízo. O próximo texto, João capítulo 5, versículos de 26 a 30. Leiamos e teçamos alguns comentários. João 5, de 26 a 30. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. E lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mais palavras assustadoras. Ótimo, acho bem feito. Porque o Evangelho tem que assustar. Como é que a gente vai falar do tema do juízo se não tivermos um bom susto? Se o tema do juízo só falasse do céu, aí não seria assustador. Mas, por favor, o tema também traz júbilo, traz gozo, traz alegria, traz conforto, a depender do estado da sua alma e da disposição do seu coração. Ainda que você esteja em pecado agora, mas se você se dispuser a se converter e a buscar viver nessa expectativa feliz, na expectativa da vida de graça, de piedade, o tema do juízo se torna edificante, gozoso, estimulante, motivador para você viver. Ó Senhor, minha consciência de nada me acusa, apesar de minha fraqueza, vou vivendo com a Tua graça, com o Teu auxílio. Se eu cair, que Tua misericórdia me levante, me sustente, porque no momento derradeiro eu não quero estar naquela condição desfavorável para ouvir a condenação. Mas, se a disposição não é essa, é para assustar mesmo. O vídeo tem essa intenção, viu? É isso mesmo. Porque é Jesus quem assusta, não sou eu, por favor. O papel de Jesus, que tanto nos ama, é exatamente mostrar essas duas realidades e não há outra possibilidade. Ou a condenação, ou a salvação. Então agora vamos destrinchar um pouquinho esses versículos. O Pai tem a vida em si mesmo. Atenção. A vida do Pai tem por razão ela mesma. O Pai vive por ser Pai, por ser Deus, por ser eterno. E o Filho, repare o versículo 26, deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. Quando foi que o Pai deu ao Filho o ter a vida em si mesmo? Quando gerou eternamente o Filho. O Filho é gerado eternamente pelo Pai. O Filho não teve princípio, o Filho é Deus como o Pai. Só que o Pai tem a vida em si mesmo como princípio sem princípio. E o Filho tem a vida em si mesmo como princípio gerado eternamente do Pai. O Filho procede do Pai por geração. O Filho é gerado eternamente pelo Pai. Esse é o sentido do versículo 26. Em decorrência, lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Reparem que Jesus aqui agora não é chamado de filho, mas filho do homem. Qual é a diferença? Filho do Pai é filho de Deus. O primeiro versículo fala da natureza divina do Cristo. O segundo versículo fala do Verbo que se fez carne. Jesus não vai nos julgar enquanto Deus, vai nos julgar enquanto Deus encarnado. E o título para Deus encarnado é Filho do Homem. Portanto, o Filho do Homem
Cristo na sua condição humana. Aliás, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, o juízo final, versículo 31, por favor, vocês deem uma olhada. O começo da narrativa do juízo final. Jesus não vai vir para julgar os vivos e os mortos, como nós recitamos no credo. Mateus 25, 31. Ali vocês vão ver uma frase. Quem é que vai vir com poder e glória para julgar os homens? É o Filho de Deus? É o Filho? É Deus ou é Filho do homem? Leiam juntos Mateus 25, 31. Quando o Filho do homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Pois bem, Filho do homem, isto é, aqueles que vocês transpassaram, aqueles que vocês rejeitaram, aquele que vocês insultaram, aquele que vocês tramaram, de quem vocês tramaram a morte, aquele em quem vocês cuspiram, aquele que vocês coroaram de espinho, aquele por quem vocês não deram absolutamente nada. Se és filho de Deus, desce da cruz. Desceu não. Aquela foi a hora de vocês. Pois é. Ele veio como um cordeiro manso, diz o cântico de Isaías, capítulo 53. Insultado não revidava, diz a carta de São Pedro. Ofendido não revidava. Adivinha quem vem agora? Ele, Filho do homem. Portanto, os condenados não vão ver o brilho, o fulgor do corpo de Jesus. Corpo glorioso, não. Sabem por quê? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem morrer em pecado não é puro. Logo não vai ver Deus. Mas Jesus virá como homem. Compreenderam? Eles vão ver o homem, o Filho do homem, normal. Todos, atenção. Os eleitos, no juízo final, também vão contemplar o Filho do homem. Porque ele vem como Filho do homem. Os que estiverem à direita verão o Filho do homem. Os que estiverem à esquerda verão o Filho do homem. Só na visão beatífica, só os que já estão no céu, ou para lá irão, é que têm o privilégio de contemplar o Senhor face a face. Bem-aventurados os puros de coração. Quem está no inferno não enxerga Deus. Quem estiver do lado esquerdo no dia do juízo final, não contemplará na figura de Jesus Deus, mas só Filho do homem. Ficou claro aqui? Ficou claro? Filho do homem. Agora volte para João capítulo 6, versículo 27. Repare que o poder de julgar é dado a Jesus porque ele é Filho do homem. Jesus vai julgar aqueles que o julgaram. João 5, 26. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. Vida. Mas agora, o versículo 27 se fala de julgamento. Ele conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Agora pulemos para o versículo 30, que é, por assim dizer, uma réplica. É como se Jesus aqui pensasse em Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3, que aconteceria no final dos tempos, acontecerá que todos os que dormem, jazem na terra, ressurgirão, uns para uma ressurreição de ignomínia e outros para uma ressurreição feliz. Daniel, capítulo 12, vamos ver daqui a pouco. Pois bem, os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida.
E aqueles que praticaram mal ressuscitarão para serem condenados. Vejam como o inferno nunca é chamado de vida. Inferno é condenação. Vida é sinônimo de céu, de comunhão com Deus. Todavia, tanto eleitos como condenados, ressuscitados. Ressuscitados. Terminamos o nosso encontro. Desejo a vocês uma sadia perturbação, um sadio susto. Mas o que eu posso fazer? É Jesus que nos assusta. Glória a Deus. Se é Jesus que assusta, está bem assustado o meu coração, porque vem dele. As palavras são estas, e não tem para onde correr. Preparemos-nos para isso. As palavras também de Jesus são confortadoras. Quem tem a consciência tranquila, ou quem procura deixá-la em tal situação, na graça de Deus, em paz, na pureza, na fidelidade a Jesus, não tem por que temer esse julgamento. Como eu prometi, quase ia esquecendo, Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 13, Tiago, capítulo 2, versículo 13, haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Primeira frase, juízo sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. Lembram das palavras de Jesus ainda há pouco? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, pois com a mesma medida com que medides, vós sereis medidos? Ou seja, qual o critério, qual o rigor que Jesus vai utilizar no dia do nosso juízo? Já está aqui. Se formos rigorosos com os outros, implacáveis com os outros, desumanos com os outros, maldosos com os outros, caluniadores com os outros, detratores com os outros, injuriadores com os outros, eu julgo como ouço, sem misericórdia. Não venha pedir aqui misericórdia. Assusta. Mas a segunda parte da frase, a misericórdia triunfa do julgamento. Qualquer que seja a sentença do julgamento, Jesus é misericordioso. A misericórdia que não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Então, o apartai-vos de mim, malditos, não vai ferir a misericórdia, porque vai ser uma mera ratificação. Ilustre-se Mateus 12:37. Por tuas palavras serás justificado ou condenado. Ou seja, foi você. Jesus não tem nada a ver com sua condenação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.